Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês, a recepção do convite. É muito bacana abrir as portas da Vale para receber a comunidade. Vocês viram aqui que a gente tem um evento bem bacana com a comunidade. Cada dia tem um evento diferente. O pessoal está na educação ambiental também fazendo as trilhas ambientais que o parque recebe, né? Pouca gente conhece o espaço Parque Botânico da Vale, está bem conectado. Vocês vão ver hoje, na hora que a gente fizer a visita, vão perceber que está conectado, a gente consegue o acesso ali muito fácil, é um ambiente bem bacana. Realizamos todas as nossas reuniões de segurança com o time das contratadas nesse espaço. Vou falar para vocês rapidamente sobre a questão de emergência, né? Primeiramente, me chamo Thiago Duque, eu sou engenheiro de segurança do Projeto Prático, trabalho no time do Jairo Bottas, e a gente está com o desafio aí de fazer a conversão das plantas de pelota para briquete, né? A gente vai apresentar um pouco sobre isso durante o evento. É uma inovação muito grande para a cadeia de minério de ferro em todos os seus segmentos. Vou falar um pouco sobre a rota de fuga, tá, pessoal? Aqui no parque a gente tem no nosso ambiente aqui 2 saídas de emergência. A porta vai ficar fechada, mas é só encostar nela que ela abre por causa da questão do ar-condicionado. Faz um percurso contrário. Teve algumas pessoas que veio pela entrada secundária, que é uma pista de carros ali, é uma pista de serviço, mas pode usar ela tranquilamente e fazer um percurso contrário até encontrar lá perto do vagão de trem, que aí seria o nosso ponto de encontro. Hoje não tem nenhum simulado programado para a gente fazer evacuação em testes ou simulado de evacuação diária, mas se soar sirene, eu vou ser o líder de escape, a Ana é o líder de varredura, né? E aí a gente faz a contagem aqui e faz o acompanhamento de vocês até para a gente receber a instrução da brigada e do time de emergência aqui do parque, tá bom? Muito bem-vindo aí, obrigado. Bom dia, galera, tudo bem? Maravilha, para quem não me conhece, sou o Xavier. Muito obrigado realmente pela presença de vocês. Nosso primeiro evento, novamente, nosso presencial pós-pandemia, nosso encontro, entre outros que fizemos. Então vai ser um momento fantástico. Eu não vou me alongar agora, vou chamar o Edson, que é o diretor global aqui do IHS da Vale, até porque ele tem algumas reuniões, não vai conseguir ficar com a gente o tempo inteiro, e depois a gente vai ter mais tempo para poder conversar bastante. Então, Edson, bem-vindo, a palavra é tua. Obrigado, Xavier. Bom dia seguro para todos vocês, né? Que a gente nesses 2 dias aí consiga trocar experiência. Eu estava conversando ali, o Xavier pediu para a gente fazer um videozinho rápido, e eu acho que uma coisa que eu aprendi um tempo atrás, quando eu trabalhava numa empresa francesa, Michelin, um francês falou, isso me marcou muito, né? Que uma das coisas que quando a gente divide, a gente multiplica o conhecimento. Então acho que aqui é uma oportunidade aí com os cases que a gente tem com humildade, de todos nós ouvirmos as pessoas, entendermos, perguntar, para a gente multiplicar. Porque segurança não tem caixa preta, a gente tem que multiplicar, fazer que a gente está pensando nas pessoas. Né? E nós somos pessoas, então se a gente pensar nas outras pessoas, a gente está pensando na gente. E a gente vai melhorar o mundo como um todo. Então a gente tem uma função muito, muito importante. Né? E sair um pouco do lamento, às vezes, não tem um apoio, né? E para batalhar, vamos fazer, porque depois que eu já trabalhei dos dois lados, às vezes não tinha apoio e ficava reclamando, aí depois tinha apoio demais, falava, tem muita pressão para fazer. Então, qual que é essa balança? Então, vamos buscar, né, compartilhar as informações e ver como é que a gente encurta os caminhos dentro das nossas empresas, né? Para a gente ter cada vez mais a proteção dos nossos colegas que estão lá no dia a dia, né, na linha de frente, lá, expostos aos riscos que nós normalmente não estamos. Né? A gente está com a possibilidade de estar aqui conversando, ar-condicionado, uma sala protegida e tal. E tem gente essa hora trabalhando à altura, fazendo bloqueio de energia, fazendo esforço ergonômico a mais do que precisa, ou seja, um monte de coisas acontecendo. Então, gente, meu nome é Edson Nery, eu estou na Vale, vai para fazer 5 anos agora, em outubro. Né? Uma jornada, eu vou mostrar um pouquinho do que a gente
fez da estratégia, foi isso que eu combinei com o Xavier, dar um overview para vocês, né, de um contexto um pouco diferente do que eu vivia antes em termos de acidentes, né? A mineração falar que, a gente vai falar aqui no espaço, é bruta, né? A mineração é bruta porque a quantidade de energia que a gente tem nas coisas é absurda. Eu já trabalhei com combustíveis, lubrificantes, petroquímica, agronegócio, sendo área de operação, manutenção, mas nunca tinha trabalhado na mineração, pneumático. E quando eu cheguei e comecei a ver, toda vez que você tem uma liberação de energia, os acidentes são muito sérios, e muitas vezes a gente perde colegas nossos, né? Não tem a segunda chance. Mas enfim, eu vou tentar fazer aqui uns 20 minutinhos no máximo, passando aqui os slides. Estou aberto depois, quem quiser me buscar para a gente conversar, eu procurar um local, tem um espaço na agenda, a gente pode bater um papo, né? Até para mim aprender com vocês também o que vocês estão fazendo está dando certo, né? Infelizmente eu tenho alguns eventos aí, depois tem reunião, eu tenho que voltar para o Rio, que amanhã tem reunião o dia todo, então é melhor acompanhar a mala, né? Porque fica para lá e para cá, para um lado para o outro, acho que muitos de vocês também, mas a gente conversar, a gente trocar experiência e crescer juntos, tá bom? Deixa eu passar aqui e depois a gente abre o espaço para a gente fazer um bate-papo. Vou começar aqui uma reflexão nisso aí. Enquanto passa aqui, gente, Brumadinho jamais será esquecido, né? Se for um evento que muda a história da Vale, acho que muda muitas histórias, né? A gente sempre reflete quando a gente vê isso aí, né? E eu tinha entrado na Vale em outubro de 2018, isso foi em janeiro de 2019, e eu não sabia que eu tinha dentro da empresa um risco tão grande que era barragem. Eu tinha ido em alguns sites e perguntado qual era o maior risco, e tinha gente que falou: o maior risco que eu tenho aqui é descarga atmosférica. E realmente, sendo sincero com vocês, nós, a Vale, né, nós, que na Vale, matamos 270 pessoas, né, diretas, né, porque tem as famílias que indiretamente também, de alguma maneira, têm uma perda sentimental e algumas pessoas psicologicamente morrem também. Mas o que a gente leva de um acidente, de um evento, né, a única coisa boa aí são os aprendizados, né? E esse aprendizado aí, infelizmente, com a tragédia que foi, trouxe muita coisa para a Vale, um jeito novo da Vale de pensar e de se comportar. E, visto isso, a gente trouxe uma nova narrativa, né? A nova narrativa, esse homepage aí que a gente tem, ele diz tudo, né, em termos de transformação cultural. O que a gente quer para a Vale, o que a gente quer para a sociedade, né? Então ele traz ali, ó, o nosso propósito, né? Existindo para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Isso a gente fala que é igual um sistema solar, né? Está ali por que a gente existe, em que acreditamos, como agimos e que buscamos. Então, isso está na internet, vocês podem seguir, mas eu vou seguir uma linha ali, né, do propósito, quais os valores, né? Eu vou pegar ali a vida em primeiro lugar. Estamos falando de pessoas aqui, isso está muito conectado com a segurança, né? Como é que a gente protege, como é que uma pessoa faz a recusa dela de não se expor ao trabalho? Então tem que ter o diálogo aberto, mas tem muito medo, né? A pessoa, se eu falar, pode ser demitido. A gente tem muito isso em nossa cultura. Quando eu vou lá para o Canadá, trabalho com a turma lá, o cara não faz, cara. O sindicato vai fora, não faz. Eu falo: não, isso eu não vou fazer não, porque não tem condição. O índice, às vezes, de acidente em algum lugar é baixíssimo, porque o cara fala: eu não faço. Aí fala: pô, o cara é na cultura. Ele já fala mesmo e não tem retaliação. Trago um comportamento-chave, tem vários já, mas um deles é a obsessão de segurança e gestão de risco. Né? Esses comportamentos-chave, a gente é avaliado no ciclo de desenvolvimento anual, em termos de bônus e tudo, como é que você se comporta em cada um daqueles ali. Né? Então, é legal que a empresa trouxe isso e ver, você está exercendo os comportamentos-chave, onde você não está, onde você precisa melhorar, então é bacana. E a gente está trazendo obsessão de segurança e gestão de risco. Isso tudo que veio depois do Brumadinho, tá, gente? Então a gente na transformação cultural e a gente está em evolução ainda, aumentando o nível de maturidade.
Alavanca, segurança, o VPS é o Vale Product System. É o sistema de gestão, nosso modelo de gestão que a gente tem. Pessoas, inovação e sustentabilidade. Qual a missão? Ser uma empresa referência em segurança. Né? Então a gente está longe, tá? Estamos evoluindo muito. Dentro da mineração, a gente também não está na frente, né? Está longe também, a gente está evoluindo muito. Então a gente tem, vocês têm a noção, de repente, a realidade diferente de vocês, a nossa meta é até 2025 zerar as fatalidades. Esse ano a gente teve uma fatalidade no início de janeiro. Tá? Então a gente ainda convive sim com fatalidades, acidentes graves, que eu vou mostrar para vocês em termos de metodologia, como é que a gente está tratando isso. Tá bom? Então, dando uma passada aqui, deixa eu trazer um histórico para vocês. Isso aqui era a nossa visão 2018, né? Em taxa de frequência, fatalidade, né? Isso aqui a gente tem o ICMM, que é o órgão internacional, igual tem o IBRAM aqui, que ele faz o compilado das empresas que são associadas. A gente trouxe aqui alguns exemplos para ver. Na hora que a gente olha aqui, eu falo assim, pô, 2018 a gente não estava tão ruim, né? 2,25, olhando as outras empresas ali, taxa de fatalidade, né? Mas o que é bom e ruim? Não tem fatalidade, tem ruim, é ruim. Tem gente se machucando, é ruim. Né? Então, aquela busca sempre pelo zero, a gente tem que ter, não é utopia, mas tem que ser obsessão a busca. Na hora que eu trago aqui, essa é a contextualização. A gente media, né, esse eu vou trazer para vocês aí um pouquinho desse mudança de contexto, que a gente fazia a medição por taxa. Tá? E aí eu vou trazer aqui um ponto para vocês, talvez eu vou falar, peraí. Mas é importante vocês prestarem atenção e depois a gente discutir. A nossa medição era a taxa. E aí o que a gente pegou? A gente pegou esse artigo aqui, depois eu compartilho, tem um artigo da DECA, tá, que é muito bom. Mas dentro disso tem esse estudo aí, que foi feito durante uma década lá, que você tinha a taxa de acidente diminuindo, uma proporção boa, mas a taxa de fatalidade e acidentes sérios não reduzia na mesma velocidade. Ou seja, estava meio flat, né? Você não conseguia zerar ou reduzir. E aí, foi feito esse estudo, e a DECA pegou também, baseado nisso, desenvolveu mais um estudo. E o que ela trouxe? Aí um contraponto que se complementa com a pirâmide Budge como um todo, né? Trazendo que na pirâmide que a gente tem, deixa eu pegar o laser aqui, que na pirâmide, que normalmente a gente já está mais acostumado aqui, ó, os casos de acidentes, primeiros socorros, tratamento médico, perda de tempo, acidentes sérios e a fatalidade, você tem um meio da pirâmide, tá? Cerca de 22% lá que tem um cálculo lá que eles estudaram, cara, tem lá, não vou lembrar, mas assim, foram mais de 10, 15, 20 empresas e não sei quantos mil acidentes lá. Então eles verificaram que nesse meio ali é o que levava a uma fatalidade, ou seja, os acidentes mais sérios. E aí dá um exemplo para vocês. Por que isso? Para você tratar esses acidentes mais sérios, né, com maior profundidade do que tratar todos. Porque você tem uma base de quase acidente lá, tem 3 mil, 4 mil, 5 mil. Você imagina tratar todos 4, 5, 10 mil. Vai tratar, vai, mas qual que você vai dar mais atenção? Né? Tem que ter algumas escolhas. Isso é necessário, até você dedicar energia, né? Você ter foco. Então, se eu estou andando aqui, né, tem uma canaleta aqui, eu torci o pé, caí, poxa, quebrei o tornozelo, torci tudo, é um acidente que tem que ser tratado, tem que ser visto, tem. Mas ele não vai levar a pessoa a uma fatalidade. Esse acidente não vai levar assim, pô, sei lá, o cara vai falar, tem sim, podia bater a cabeça, calma. Caiu lá, torceu, quebrou. É diferente de eu estar andando num piso, né, a 3 metros de altura, tem uma grade de piso solto, eu pisar aquilo, bater, ela cair, eu não caí, mas eu me machucar, sei lá, minha perna ficou presa, eu fiquei, cara, aquele acidente que teve um machucado, que o machucado foi menos, a lesão menor até do que aquela outra, tinha um potencial de fatalidade, que se ele cai lá de 3 metros, o potencial dele ia ser muito maior dele ter uma fatalidade ou um acidente mais sério. Então, esse meio ali começa a visualizar isso. E aí foi a mudança nossa de estratégia a partir de 2019, né, baseado nesse estudo.
estudo e que outras empresas já fazem isso no mundo. E aí a gente partiu para construir a nossa pirâmide. Tá? Então, na nossa pirâmide, que a gente está desde finalzinho de 18, início de 19, que a gente vem fazendo, como é que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando naquele meio ali. É muito sério. Onde a gente tem os M3, que são primeiros socorros e outros eventos com alto potencial. E assim, o que a gente traz com alto potencial? São os eventos que estão praticamente 90% deles ligados com requisitos de atividade crítica que a gente trabalha. Trabalho em altura, veículo leve, veículo pesado, bloqueio de energias, espaço confinado, içamento de carga, proteção de máquinas, uso explosivo, trabalho em eletricidade, né? Então, mais ou menos esse, trabalho quente também, então, enfim, esses estão ali naquele meio. Por quê? Ele é um potencial N2. E um N2, que é um afastamento que eu te falei com vocês, que o cara que passou na grade, rasgou, se machucou, mas não caiu de 3 metros, ele só não caiu e não teve uma fatalidade ou uma vida mudada, ficar lá depois paraplégico, sei lá, alguma coisa assim, porque, cara, é questão de sorte. Que o pulo daquele do N2 para o N1 é sorte, ou é a mão de Deus, né? Para quem acredita, alguma coisa aconteceu que não se materializou. Porque é questão de segundo, né? De, sei lá, cair um negócio aqui do lado, ou cair em cima da pessoa, ou pegar no ombro, ou pegar na cabeça. Então, são coisas que a gente não tem, acaba que não tem uma explicação muito científica disso. A gente não consegue palpar. Então, trabalhando nesse meio aqui, né, para a gente evitar uma fatalidade, uma velocidade e evitar acidentes sérios, que são os M2, a gente focou nesse meio da pirâmide baseado no artigo lá da década, que tem todo um estudo que foi feito. Ou seja, não é assim, vamos inventar, vamos fazer. Tem base, né? E várias empresas, principalmente petroquímicas globais, trabalham nessa linha de conduta aqui. Tá? E claro, tem os outros eventos que também são investigados, são verificados, são os N4 e N5 que eles tratam, né? O N2, mais uma vez, está conectado, mas o N4, ele teve uma lesão, né? Teve o tratamento médico, mas quando você vê que o tornozelo, o cara torceu, não levaria ainda uma fatalidade. Tá? Então assim, a gente está tratando tudo, mas o foco, a energia para ter investigação maior está aqui, no N1 e N2, e no aumento de repórter. A gente começou trabalhando N1, N2, e agora está forte no N3, porque é a jornada. No N3 o cara reporta também condições inseguras. Tá? Então essa é uma evolução que a gente vem fazendo. E dentro lá da tabelinha lá do estudo, ele traz isso aqui, é bem bacana, porque é o foco que a gente fez também, dentro da estratégia. O que ele traz? Que os acidentes de N1 e N2, como foi observado, são acidentes de fatalidade de vida mudada, ou com alto potencial, onde a pessoa se machucou, mas poderia ter levado, que 42% das empresas lá, que está aqui nesse estudo aqui, depois eu vou disponibilizar para você, se você tiver, você passa, eu vou disponibilizar esse estudo, para você passar para a turma aí você bota lá, tá bom? Você já tem, já? Não. Não, eu vou colocar e eu mando você se disponibiliza para a turma. E aí, 42% desses eventos, gente, está conectado aqui com o descumprimento de regra crítica à vida, estabelecendo padrões e procedimentos. O que é isso? Regra de ouro, o requisito de atividade crítica, ou seja, são aqueles itens que falam, esse quando a pessoa deixar de fazer, tem uma probabilidade altíssima de dar ruim. E vai dar ruim em algum momento. Tá? E 0% de acidentes sem potencial. E aí o que nós fizemos dentro da Vale? Nós revisamos os requisitos de atividade crítica, os RACs. Eles já existiam desde 2008, que foi implementado na Vale. Eles vinham, tiveram muita força, perderam força, e a gente trouxe ele em requisitos mesmo muito mais fácil da pessoa entender e de uma forma de avaliação binária. Ou você tem ou não tem, é 1 ou 0. Porque aí os caras falam, eu tenho 70%, eu tenho 80% implementado. É bom ou é ruim 70% ou 80%? Se não fosse, tem a probabilidade lá de, sei lá, 30% ou 20% de acontecer alguma coisa errada.
né? E isso também, para a gente ver que a área de segurança foi uma pressão, eu chegando na hora, foi uma pressão absurda, que eu só vi o cara das altas lideranças chegando e falou assim, mas peraí, eu tenho, dá um chute aqui, tá? Tenho 10 subestações. Se eu tiver uma que não está totalmente adequada, é zero? É zero. Cara, não, mas eu tenho, eu fiz 9, como é? 90%, não, é zero. Porque aquela uma pode matar? Pode. Não, cara, você tem cobertura. 90% você relaxa, 70% qual o número bom? Né? Então tem que ser. Aí isso também virou um desconforto. E nós, prevencionistas, temos que causar desconforto nas pessoas. Né? Acho que é um papel nosso ir contra o sistema de uma forma estruturada e mostrando o porquê. Não porque eu acho, é porque eu estou trazendo aqui baseado em dados históricos que eu tenho. Segundo ponto, né? 29% desses eventos aconteceram por execução de tarefa que houve mudança de cenário, como teve ali uma análise de risco. Ou seja, a gente trouxe um negócio novo, mas isso já tem, cara. Permissão de trabalho seguro. Uma permissão de trabalho que cada um traz, mas é o seguinte, na Vale não tinha? Tinha também. Só que ela foi perdendo força e virou uma coisa burocrática, onde as pessoas faziam no escritório, só para cumprir. A gente matando árvore aí, né? Quebrando aí para gerar papel e gastando papel à toa. Então, qual que foi o que a gente trouxe? A permissão de trabalho seguro é no local, né? Tem que ser lá na frente do serviço, não tem que abrir mão disso, né? Sempre tem que ser, porque a gente tem que ver os riscos situacionais, circunstanciais, o que está acontecendo naquele momento, porque o planejamento ele foi feito, só que na hora que você chega as coisas mudam, né? De um dia para o outro, ou tinha uma outra atividade que não estava planejada, os caras começaram a fazer, então você tem um monte de coisa acontecendo. Isso aqui é hoje a última barreira que eu tenho para o trabalhador falar assim, olha, não tenho condição de fazer, o cenário mudou, eu não tenho as ferramentas ou o ambiente não está correto. Então a gente está totalmente contrato pela vida. Né? E foi feita toda uma campanha forte, discutindo com as pessoas e tal. E está no processo de melhoria sempre. Tá? E quando a gente chega aqui no terceiro ponto, está aqui a parte relacionada muito à parte de risco e comportamento, fatores humanos. Tá? Onde a gente vê a parte comportamental. Eu digo, pelo menos eu uso essa analogia, que a gente aqui em cima está falando do hardware, né, que são processos, e aqui um pouco do software, porque eu estou trazendo pessoas, eu tenho que trazer a conscientização, tenho que trazer as lideranças para falar a mesma linguagem, para influenciar pela exemplaridade os liderados, para valorizar uma parada de trabalho, um não início de trabalho, em vez de fazer aquela pergunta, por que não teve? Por que vocês atrasaram? É ao contrário, né? Tem que, primeiro, comemorar que aquela pessoa teve voz ativa, segurou, né? Entender e ver como consertar para não ter de novo. Então, gente, essa tabelinha também é bem bacana e ela está lá, está traduzida aqui, e tem muito mais linhas, tá? Eu trouxe aqui um resumo. Não vou me alongar muito aqui, isso aqui foi a estratégia que a gente montou, tá? Dentro da visão estratégica tem as ações, eu acho que são mais legais depois, mas a gente pegou 3 pilares. O meio ambiente entrou agora esse ano, no final do ano passado. Então a gente pegou prevenção de lesões e doenças crônicas, né? Tem a parte muito de saúde lá e algumas lesões mais leves. Prevenção de fatalidade, né? Eliminando causa de fatalidade, que aí está muito lá na pirâmide que eu mostrei para vocês e nesse último quadrinho. Enfim, a gente está trazendo cultura, tecnologia, processo, sistema, né? E dentro da cultura, pessoas e organização. Então, dentro disso, a gente tem N iniciativas. Eu vou focar aqui um pouquinho mais nessa, aqui da estratégia. Eu botei essas setinhas, o que é especificamente segurança ocupacional. Tá? Então, trazendo aqui, a gente fez um roadmap até 2025, como falei com vocês. Acho que isso é uma coisa que a gente sofre no dia a dia, a ansiedade da liderança, né, de querer resultado para a semana seguinte, né, ou no dia seguinte, dependendo. Tem coisas que não vão acontecer em uma semana, nem 2, nem 3, e não vão acontecer, às vezes, em 3 anos. Né? Mas é importante mostrar que tem um planejamento, um programa, né, uma estratégia para ser discutida. E você vai melhorando a estratégia, você precisa mudar. Você precisa ouvir, né, os sinais aí, entendê-los
para você ir ajustando, fazendo a melhoria contínua. Se você pegar uma estratégia e todo ano você mudar ela, já não é mais estratégia, aí é plano de trabalho. Então, é legal, de vez em quando, você escrever alguma coisa na pedra mesmo, né, que a gente usa muito isso, para poder ir discutindo e fazendo melhoria, mas não mudar os pilares que ali estão, né, definir bem isso. Então, o planejamento é fundamental. Dentro disso, falando com você rapidamente, a gente fez lançamento de regra de ouro, né, para vocês terem noção, eu não sei como é que está na empresa de vocês aí, lá em 2018 a gente tinha 52 regras de ouro espalhadas pela Vale por todo o mundo, né? E aí a gente fez um consolidado, né, para ficar 10. 10 é um número que no Brasil pelo menos a gente gosta muito de 10, vai para o futebol, porque 10 é 10, né? Então, vamos fazer 10? Vamos, mas depois nós trazer 10 e conectadas com propósito, né? Mais uma vez, a gente enfrenta muita coisa, porque o cara que tem lá uma regra fala, não quero tirar a linha, não quero linha, fazer isso, tal, mas a gente tem que pensar no todo, pensar na empresa como um todo. Então, vocês que são líderes da empresa de vocês, esses dilemas sempre vão acontecer, tá? Trouxemos aqui uma maneira mais fácil das pessoas reportarem os eventos, né, via um appzinho aí, um front-end, que joga com o SAP depois, que o SAP era muito ruim de jogar, e aí trouxe esse front-end aí, que era a Iris, que também é bom, mas não é ótimo, e a gente agora já está vendo o outro, tá? Melhoria contínua. Implementamos uma permissão de trabalho seguro, que falei com vocês, revisamos os hacks de 1 a 5, que o estudo que a gente tem mostrava desses hacks de 1 a 5, que é, vamos lá, trabalho à altura, veículo leve, veículo pesado, bloqueio de energia e içamento de carga, eram os que mais matavam e davam lesões de alto potencial, tá? E quem está no IBRAM, tem alguém que está no IBRAM também participando lá do grupo de trabalho ou não? No IBRAM? Ninguém? Lá no IBRAM, lá, a gente deu uma influenciada também dentro do IBRAM, a gente saiu lá com os controles críticos e a gente deu foco, porque quando a gente viu das empresas, como toda a maioria das empresas tinham esses itens também como os que causavam mais lesões. Tá? Isso globalmente tem sentido também, não só aqui na mineração. Programa de transformação de segurança, isso é uma coisa bacana. A gente tinha muita iniciativa, tá, gente, de um site, dentro do site o cara elaborou uma inovação. No outro, tinha outro. E as coisas competindo, pegando dinheiro da empresa, né, fazendo coisas similares, ou competindo pelo recurso. Porque a gente criou uma governança, né, para trazer que todo projeto de segurança para ser avaliado num funil, pensa no funil. Quem entrar no funil, aí vai ver, tem os requisitos, tal, vem para a governança, aprovado, bota o dinheiro, investe e vai para frente. Por quê? O meu é melhor do que o seu e tal, tudo. Uma bagunça, o dinheiro gastando para lá e para cá e os projetos não se materializaram. E, pior de tudo, a gente não tinha abrangência. Porque quando você faz alguma coisa e faz bem feito, você pode dar abrangência. E, em escala, você reduz custos também. Então, nós, também de segurança, temos que ser empreendedores. A gente tem que pensar nisso. Como é que eu reduzo o custo e aumento a escala? Se você fizer alguma coisa boa, você pode multiplicar. E aquilo vai ser bom porque você vai ter uma visão baseada nos resultados de um piloto para a empresa como um todo. Né? Então, esse programa ajudou e continua ajudando a gente muito. Tá? Aprimoramento do aprendizado organizacional, a gente é ruim nisso, tá? Eu assumo, mas o que é? Aprender com os acidentes. Né? Foi o que eu falei aqui no começo. Quando a gente tem um acidente, a gente faz uma investigação mais profunda, quando é um N1, N2, que é ali, vida mudada, fatalidade, um acidente grave, HPI, né? Reputation Incident. A gente faz um aprofundamento e daquelas lições aprendidas, algumas delas que a gente entenda que tem abrangência para a empresa, a gente dispara essa abrangência, a gente usa o SAP, mas qualquer sistema, você dispara e todo mundo que recebe tem que falar, é aplicável, não é. Se é aplicável, a pessoa monta um plano de ação para fazer. Se não é aplicável, não bota não. De tempo em tempo a gente faz uma rodada para verificar como é que essas pessoas que falaram que era aplicável fizeram plano de ação, se realmente fizeram. Tá? Desenvolvimento de programa de comportamento seguro, eu vou falar um pouquinho com vocês, a gente está com um programa de liderando com segurança, capacitando, começando com ano passado com o CEO, vice-presidente, diretores, e agora a gente está escalonando, já somos multiplicadores internos também. Revisamos também já os outros requisitos de atividade crítica de 6 a 11, implementando a parte de análise de risco da tarefa a nível global. Tá? Se eu for, poxa, essas são coisas tão simples, gente, mas são as coisas que fazem a gente ver se o básico é essencial.
Cuidado com a espuma, com aquele monte de coisa, desviar a atenção, gastar a tua energia. Né? Tem um desenho muito bacana aqui no teu flipchart, que é normalmente assim, você faz um círculo e bota um monte de setinha, tá? Ou seja, você tem um círculo, um monte de setinha em volta dele e sai indo para fora. O que é, cara? Você está botando energia para todo mundo lado. Se você faz esse círculo e bota a seta só para um lado, você vai concentrar energia ali. Isso é uma das figuras do essencialismo. Ou seja, você focar em uma coisa e fazer ela bem feita. Botar energia nela e realizar. Então, reforço vocês. O básico é o básico. Quando ele está enraizado, você vai começar a ter transformação cultural. As pessoas vão falar a mesma coisa. Se você começa, lança um negócio, daqui a pouco lança outro, é tanta criação que as pessoas não entendem. E a turma lá da ponta, cara, tudo chega para eles. Tudo chega para eles. Né? Pensa assim, cada coisa que eu crio ali, vai lá para o meu supervisor depois, porque ele vai ter que implementar, ele vai ter que fazer, ele vai ter que responder para ele. É mais um indicador, então a gente tem que pensar sempre nisso também como profissional da área. O aperfeiçoamento da permissão de trabalho seguro, a gente fez um trabalho muito legal, né? A gente implementou logo depois uma fatalidade com uma decisão, tem que fazer alguma coisa draconiana, ou seja, então a gente não pode ter tanto mais fatalidade, e deu uma engessada. Depois a gente trabalhou com as equipes, os princípios não mudaram, mas a maneira de fazer mudou. Né? E a gente, quando a gente botou lá o bloqueio, que uma permissão de trabalho seguro só vai ser liberada, né? Quando tiver um bom planejamento, análise de risco de todas as ferramentas, a gente travou o sistema todo para trás. Ou seja, deu um tiro de um lado, acertando um monte de outra coisa. Começamos a entender, e que é básico, né, que eu falei que vocês talvez já saibam, mas assim, tudo começa lá. Eu tenho uma boa análise de risco, faço um bom procedimento, isso entra no planejamento, e vou chegar no dia da execução. Só que é fácil falar, mas fazer tudo isso com emergência e tal, não é tão simples. Mas esse, para mim, é onde a gente tem mais fatalidades, e continua as fatalidades essenciais estão nesse caminho. Quando fura o queijo, né, o queijo suíço tem algum alinhamento nesse meio dos furos, acontece isso aí. Muito bem, gente. E aí, dá uma visualizada para vocês. Essas aqui são as nossas regras de ouro, né, que a gente fez. Uma linguagem bem simples, focada e associada aos requisitos de atividade crítica nossos. Tá? Então, primeiro, saúde. Sem saúde eu não consigo trabalhar. Então, eu tenho que estar apto. E aí, depois eu vou associando aos requisitos de atividade crítica que mais trazem acidentes sérios ou fatalidade. A gente fez benchmark, né, na época, em 2019, isso, com várias empresas, não só de mineração, petroquímica, enfim, para trazer todos esses. E se vocês verem embaixo, não, a gente fala, chegando para o trabalho, requisito de atividade crítica e disciplina operacional. Então, a mensagem é muito simples e objetiva. E o que eu falei com vocês, de tudo que veio depois de permissão, tal, veio tudo associado aqui de coisas simples. E para isso aqui, a gente tem um negócio legal, também que a gente fez, né, dentro do normativo desse, eu tenho o reconhecimento para a conduta esperada e a consequência para a conduta não esperada. A gente desenvolveu um fluxograma, tá? Que ele diferencia erro de violação. Acho que isso é uma coisa muito legal, porque quando eu comecei a trabalhar isso aqui, eu estou falando com vocês, a maioria das empresas tem regra de ouro. O que o pessoal falava assim? Pô, regra de ouro só é usada para demitir o cara que a gente não gosta. O cara lá que é roda presa, quando eu espero o cara lá um mole e pá, você descumpriu isso. E o outro que o cara gosta, que produz bem, não faz. A gente falou, então isso é um fator chave, né? A gente tem que ter credibilidade nos nossos sistemas, no nosso processo. E a gente desenvolveu diferenciação de erro e violação. E dentro do erro, o cara tem um treinamento, ele tem a ferramenta adequada, ele recebeu uma informação errada, assim, é um fluxograma grande, tá? Que tem. E o outro, de violação, é aquilo lá, que mesmo esse tudo que ele sempre tem tudo, treinamento, ferramenta, blá, 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 e mesmo assim, ele tomou a decisão de fazer, de burlar aquilo, aí é violação, aí não tem. E aí eu lembro que quando eu finalizei esse fluxograma e fui apresentar para o pessoal, os vice-presidentes lá, a gente tem uma reunião do Conselho Executivo, aí teve lá uma pessoa lá que chegou e falou assim, mas desse jeito aí ninguém nunca vai ser demitido. Eu falei, mas a ideia é essa, é que o sistema está levando a pessoa a executar uma atividade sob risco, na maioria das vezes.
ela só vai ser demitida se ela tiver tudo e mesmo assim ela tomar uma decisão pessoal de burlar o sistema. E aí o cara falou, agora entendi. Então a gente também tem que prezar por isso, tá, gente? Para o sistema ter credibilidade, porque senão a gente começa a matar o próprio sistema. E nós temos um viés consciente que a gente só olha para cá, conduta não esperada. Dificilmente ele chega lá, faz um elogio, reconhece. Então, para falar a vocês, isso aqui foi 2019. A gente agora, esse ano, está trazendo, as áreas já tinham reconhecimento, mas trazendo agora um reconhecimento mais a nível global. Tá? Então, a última reunião trimestral de resultados que a gente teve agora, já foram lá reconhecer as pessoas, 3 pessoas eu acho que foram lá presencialmente, 3 foram presencialmente, mas a gente está começando a reconhecer pessoas do mundo todo que estão contribuindo para a evolução cultural nossa. Tá bom? Aqui é só uma visão do que são os nossos requisitos de atividade crítica, tá? Isso também vocês conseguem ver na internet, lá, está disponível, lá tem material. E o bacana é que todo requisito desse, os requisitos dele, né, de cada um, a gente trabalhou com voluntário. Né? A gente pegava o evento e desejava o que a gente não quer que aconteça, né, o que pode acontecer, entendeu? E aí a gente vinha antes e falava, quais os controles preventivos? Aí os controles preventivos são os requisitos. Né? Então facilita o entendimento e facilita a verificação. Né? Uma minha visão mais futura talvez ter isso para o cheque digital. O cara falou, sei lá, vai trabalhar em altura, tem isso, ele só vai dar um cheque no tablet, no celular, facilita a vida da pessoa. Mas enfim, os requisitos são os controles preventivos para a gente não ter aquele evento. Isso ajuda muito, tá, gente? Que aí a gente para, às vezes, ficar criando muita espuma, criando muita coisa. Bota lá os requisitos, né? E isso aí o pessoal, de repente, vai desenvolvendo. Um voltar para tudo, não. Mas ele já ajuda a dar uma visão, porque você tem coisas específicas em tipo de trabalho e com risco específico. Como eu falei para vocês, a permissão do trabalho seguro, né? Contrato pela vida. E aí, já indo para o finalzinho aqui, trazendo para vocês os resultados nossos. Então, junto à estratégia, isso aqui é a Paz de Saúde, que a gente fez um trabalho também, tá, de exposições, mas vamos focar aqui, ó, 2019, tá? Aqueles acidentes de alto potencial, a gente teve 57. 2020, a gente foi para 44. 21, 29. 22, 13. 23, acho que a gente está aqui com 4, agora que a gente teve mais um ou dois. Mas olha como é que a gente foi fazendo. E aí, você fala, mas poxa, antes ele focava na taxa. A taxa vem acompanhando também. A taxa vem acompanhando. Ano passado, nós fomos a empresa do ICNM com a melhor taxa. Mas tivemos fatalidade, tem outras empresas que não tiveram fatalidade. Mas a gente está focando na taxa? Não. A gente está focando no acidente no meio da pirâmide, alto potencial. Porque esses acidentes de alto potencial arrastam, né, os outros, porque são condições inseguras, condições que poderiam matar. E aí quando você vê uma, você pode ter mais. Então quando eu mostro isso aqui para vocês e para a gente, isso aqui é resultado de abril, gente, dá uma felicidade muito grande. Porque cada evento desse aqui poderia ter sido uma fatalidade. Por acaso não foi, por acaso por bem. Mas poderia ter sido. E olha a quantidade que a gente está reduzindo. E aqui é juntando com N1, tá? Que são fatalidades ou vidas mudadas. Vocês veem também, né, o acompanhamento que a gente tem finalizando aí. Ou seja, a estratégia do meio da pirâmide funciona, gente. As outras empresas já implementaram, fizeram, a gente não criou nada novo, a gente pegou, estudou e trouxe, customizou para a nossa realidade, funciona. Né? Estou provocando isso em vocês porque taxa é legal, eu sempre trabalhei com taxa. Quando eu cheguei aqui em 2018, a gente foi pegar esse artigo, estudar um pouquinho e mudou. Né? Não é para esquecer taxa não, taxa é importante também. Mas tem uma coisa que é mais importante, ali no meio, onde você pode levar a um acidente mais sério, uma fatalidade. Que de um momento para o outro, paf, pode acontecer se você não estiver bem blindado ali. Estamos no espaço e tempo nessa. Mais ou menos isso. E aí a parte de segurança comportamental, né? A gente está trabalhando liderando com segurança,
Estou trabalhando com essa empresa aqui, que é a Crossbell Group. O Dr. Thomas Cross foi o coach do Paul O'Neill. Então vocês devem ter visto, quem não viu, a gente tem uns vídeos do Paul O'Neill, que é muito legal. Tá? Ele mudou o Paul, né, nas décadas que ele ficou lá. E tem um discurso emblemático, que é o primeiro discurso dele, todo mundo esperando um pouco de resultados ruins e tal. No primeiro discurso dele, quando as pessoas perguntam, o que você vai fazer resultados ruins? Eu vou focar em segurança. Mas que não, você é parte financeira, eu vou focar em segurança. E aqui foi, eu falei, agora que vai afundar nele, que foi bem polêmico, né? E ele traz segurança como pré-requisito para fazer tudo. Porque quando você tem um ambiente seguro, as pessoas estão mais confiáveis, elas produzem mais, né? A sociedade vê melhor, e é isso mesmo, gente, a gente sabe que é isso, né? E esse livro aí, ele já tem em português, tá? A gente só tinha inglês, aí quando a gente contratou, ele falou, cara, o pessoal da Vale começou, quero, e a gente começou, eles já fizeram a versão em português, acho que você botar na Amazon. É barato, não é caro não. E ele traz esses 7 insights, né, dentro do livro, é legal vocês lerem, ele traz uma visão. Ele fala daquele estudo lá que eu trouxe, né, porque o Dr. Thomas Cross foi ele, um dos estudiosos lá, que liderou, né, e ele traz lá a segurança como valor, né, primeiro lá, começa com a atenção das ações graves de fatalidades, que é o que está na nossa estratégia, então a gente conectou isso, as lideranças entenderam por que a gente começou essa estratégia lá, atrás. A liderança coloca a melhoria de segurança em ação, a cultura sustenta o desempenho para melhor ou para pior, então a responsabilidade do líder, estou trazendo isso aqui para os líderes, o comando que o líder dá, né, a decisão, chegar lá na sala de controle de manhã cedo lá, falar, aí, como é que foi a produção? Como é que está aí? O cara já fala assim, cara, o foco do cara é produção, mas você chega aí, tudo bem, ninguém se machucou, teve algum problema? Não. E aí, como é que está a produção? Essa coisa simples assim já muda para quem está recebendo uma mensagem, fala, cara, esse cara se preocupa com as pessoas, né? Se preocupa com a produção também, a empresa tem que produzir. Na primeira, ele tratou de pessoas. Então, são coisas simples ali e dá o direcionamento. O entendimento dos conceitos de segurança, a gente está trazendo tudo isso para mim, muito associado à nossa estratégia, né? Cada vez mais sendo mais simples e objetivo, o papel de comportamento na segurança e fechando o viés cognitivo afetando as decisões de segurança. E é muito bacana também, dentro desse livro aí na discussão, que ele traz o seguinte, a Christine Bell, que é uma estudiosa, e por isso tem aqueles desenhos assim com as bolinhas ali, o que é aquilo ali? Aquilo é uma árvore de causa. Tá? Ela traz muito que os acidentes, e aí eu não sei dentro de empresa assim, mas talvez valha a pena se aprofundar um pouco mais quando a gente vai ver a causa raiz, de não parar logo no comecinho, que os acidentes, eles são construídos ao longo do tempo. Tá? Um acidente que aconteceu hoje não é porque ontem o cara fez ou porque hoje ele fez. Tá bom? E eu tenho exemplos práticos na Vale que a gente se aprofundando, a gente viu que o acidente começou há 2 anos atrás. Um erro de projeto, o projeto foi entregue errado, e aí o pessoal recebeu o projeto errado, e aí deu um jeitinho para continuar, para produzir, para não deixar de produzir, foi fazendo aquele jeitinho, foi fazendo, 2 anos depois o cara morreu. Né? Então assim, isso está cheio, gente. A gente vai eliminar 100%? Não. Mas dá para ter aprendizado organizacional. Então, um acidente que começa a ser construído lá. E muitas vezes, um vice-presidente, presidente, diretor, fala assim, a gente precisa pintar esse teto aqui. Vamos pintar o teto. Bota aí, não faz como. Não, tem que pintar o teto. Como? Aí sai correndo, fazendo as coisas lá, não planeja, não faz estruturado. Não questiona, será que tem medo de pintar? Prioridade de pintar o teto? Eu tenho as ferramentas adequadas e tal. Estou fazendo aqui uma parte bem lúdica, né? Mas é isso. Então, todos os acidentes nossos, esse que eu falei que a gente teve em janeiro, foi lá em Alçapuma, no Pará, em Orilândia. Gente, 2012, a gente sempre com 2 fornos. Um forno, quando foi partir lá, que lá é níquel, né? Então, faz metal, foi derretimento do níquel lá nos fornos. E esse forno deu problema lá na corrida, lá, ficou lá. Ficou lá um dinossauro lá. O custo para refazer não vale a pena e continuou operando o outro. E aí o que aconteceu? Depois de 2012, tinha algum problema no outro forno, eu falei assim, precisa da peça, vai lá e pega. Fazer isso está errado?
não se for feito de maneira adequada. Tem que dar baixa negativa, blá, blá, tem toda a questão fiscal. Mas tem outro problema seguinte, como as pessoas estavam pegando essa espécie de levando. E o evento foi agora, janeiro de 2023, falando vocês. Quando a gente chega lá, quando eu cheguei na área lá, que todas as fatalidades, acidentes mais graves, normalmente eu vou, praticamente 90% deles, você imagina uma estrutura imensa, onde toda ela com barra soldada de guarda-corpo para ninguém entrar. E aí, cara, eu olhei assim, cara, um monte de marca de pé assim, na estrutura, ou seja, as pessoas escalavam lá, né? Eu falei, o pessoal entra aí? Não entra, que não sei lá. É verdade, é. Mas nunca entrou? Não. Que eu saiba, não, que não sei o que lá e tal. E essa marca de pé aí, o que é isso? Nunca tinha visto. A gente, cultura permissiva, as pessoas sabem, em prol de gerar resultado, vai deixando. Gente, estou falando de 2012 a 2023, mais de 10 anos, as pessoas mexendo falando isso. Então, o acidente começou a ser construído lá. E esse colega lá que estava lá, que era um líder de turma, subiu para tirar uma peça que ninguém tinha pedido para ele, mas que ele, com uma boa intenção, falou: vai ter uma parada, pode ser que precise dessa peça. Juntou com mais uma turma, subiu lá, não botou cinto, na hora que foi puxando, caiu quase 10 metros de altura, bateu e ficou. Né? Enfim, mas por que ele fez isso? Porque há cerca de 10 anos, várias pessoas faziam isso, e isso era tolerado. Ou seja, o evento começou a ser construído há 10 anos atrás, praticamente. Então preste atenção a esses sinais também, tá? E aí, essa é a curva, né, que a gente está usando aí, de segurança ser um fardo, uma obrigação, prioridade, até chegar a ser um valor, e melhor do que isso, é um pré-requisito, né, para qualquer tipo de atividade, pensar nela como isso. Eu poderia dizer para vocês que em alguns lugares é fardo, outros é obrigação e outros é prioridade. O valor, a gente está muito longe disso dentro da nossa organização. Pode ter algumas ilhas de excelência que traz isso como valor. Né? E também, gente, assim, até pelo tempo que eu venho trabalhando, eu nunca trabalhei numa organização que fala assim, ó, a organização toda está na excelência, a organização toda está vendo isso como valor, fechado, e como todo. Então, turma, essa provocação que eu queria trazer para vocês desse conceito aí do meio da pirâmide, né? E baseado aí no que a gente tem dos resultados, demonstrar que isso faz sentido, né? Então, não criei nada, isso é tudo que já existia, a gente só pegou e implementou aqui e vem fazendo isso. A pergunta em 2019, antes até de final de 2018, quando é que a gente vai zerar a fatalidade? A gente falou, olha, a projeção não dá. Gente, esse ano a gente tem uma fatalidade, ainda não conseguimos zerar a fatalidade, né? Então, a jornada é longa, vocês traçam o caminho, vejam o que vocês estão fazendo, mas tem que ter, né, os pontos de parada, a revisão, como é que está, mas a jornada é longa, eu vou lá de segurança contínua. A gente não vai chegar e falar assim, não tem bola mágica, bala de prata, não, é isso que eu vou fazer para acabar tudo, não é, é construção, né, em conjunto. E todos nós temos dentro das empresas, né, estava falando com o Xavier, a Vale como toda está tendo uma separação do parte de metais básicos de ferrosos. Mas a Vale como todo hoje tem cerca de funcionários contratados, cerca de 120 mil pessoas pelo mundo, com culturas diferentes. Né? Quando a gente tinha Moçambique, cara, eu ia lá para Moçambique, é diferente, a gente conseguiu botar uma cultura lá, mas o cara saía da porta, você via de tudo. Né? Aqueles caminhões com gente quase caindo para fora, 4 numa motinho, sem capacete, sem nada e tal. Não vou dizer que aqui no interior do Brasil também a gente não tem isso, não, porque tem que já também. Mas enfim, não é fácil, né? Mas a continuidade a gente vai dar consistência, persistência, resiliência, bota os ênsias aí, todinho aí, porque é contínuo isso nosso aí. Tá, gente? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, eu seguro mais uns 10 minutinhos aqui, ou depois também me contacta aí, tá? Para a gente bater um papo, a gente busca um espaço na agenda para a gente fazer isso aí.
Aí fica a critério de vocês. Eu só queria, antes de terminar, falar assim, pense um pouquinho se vale a pena vocês revisar dentro da área de vocês esse conceito de focar e dar mais atenção. Quem não está fazendo, muitos de vocês já devem estar fazendo, ou todos vocês, nesses acidentes mais sérios, conectados, porque esses, algum dia, em algum momento, a gente pode ter uma fatalidade, uma habilidade. E fala assim, pô, eu estava 5 anos sem ter nada, agora morreu, cara. Como é que pode ser? Porque de repente a gente não deu a atenção àqueles sinais que vinham, né? Ou não se aprofundou como deveria aqueles acidentes. Né? E o aprendizado organizacional é importante para você criar as barreiras. Tá bom, gente? Eu agradeço aqui o tempo de vocês. Eu queria mesmo ficar aqui, porque o primeiro encontro que eu tive lá foi lá na Natura, foi maravilhoso. Né? Aí depois, o segundo eu não pude, depois da pandemia, né, Xavier? Não, o outro encontro foi antes da pandemia, né? Foi? O segundo encontro foi antes da pandemia, não foi? Foi antes da pandemia. O terceiro que a gente teve lá na Guedral, tivemos ali na Natura. Eu fui na Natura. Foi grande, bastante gente. Na Natura foi Coca-Cola e entrou na pandemia. O da Coca-Cola que eu fui. É isso aí. E a gente fica. Estava do lado ali, né? A gente fica feliz, às vezes a agenda é complicada aqui também. Mas a gente fica feliz de poder juntar uma turma aqui que é do bem, né? Quanta energia positiva tem aqui, né? Quanta gente querendo fazer o bem. Aí a gente tem que multiplicar isso, né? Tem que ser persistente mais uma vez. E resiliência, né? O não é certo, o sim a gente constrói. Tá bom, gente? Obrigado aí, um excelente dia para vocês. Olha, alguma pergunta? A gente passa o microfone? Quer levantar alguma pergunta também? Tranquilo, aqui a gente falou, entenderam tudo e não entenderam nada. Eu falei demais, cara. Imagina. Cara, Edson, muito obrigado realmente pela tua participação. Esse cara que eu digo assim, né? Além do respeito profissional que eu tenho por ele, o respeito pelo amigo também, da forma que a gente se conhece, sei lá, quase 15, 20 anos, sei lá, faz bastante tempo que a gente se conhece. Então, muito obrigado. Se alguém não tiver uma pergunta aqui agora, mas quiser fazer depois, infelizmente ele não poderá ficar conosco nesse evento, tem várias atividades, mas podem passem para mim, a gente repassa o contato. E ele está no grupo também, para quem não está no nosso grupo de benchmarking e quiser fazer parte depois, me avisa, para que a gente coloque vocês. Ele está ali junto com a gente desde o início, acho que desde 2014. Foi quando começou o grupo, ele está lá. Então, fala aí. Pergunta para o Eric. O Edson. O Edson. Edson. Bom, chega aí. Edson, bom dia, Daí Gonçalves, meu Volt. Existem os 7 sinais no estudo que mostra os 7 sinais de fatalidade na mineração, né, na indústria e assim por diante. Né? E dentro deles tem nenhuma má notícia, não atuando em informações, controle limitado sobre a força de trabalho e mudanças nas atividades, tomada de decisões de última hora, ganho organizacional e presença de gestão reduzida e, por último, mudanças de pessoal. Esses são os 7 sinais de fatalidade, né, no estudo britânico. E a minha pergunta, você apresentou bacana, muitas coisas dentro dessa linha, né, mas a minha visão, assim, que eu queria entender o que a Vale está fazendo para poder enxergar esses sinais. De forma resumida, lógico, mas que é bem amplo esse complexo, esse tema, mas se você pudesse explanar um pouquinho sobre como vocês identificam. Cara, excelente pergunta. Como você é da mineração também, né? Essas perguntas, isso serve para tudo. Né? Quando eu dei uma navegada ali, você pode ver que praticamente todos esses pontos ali tem dentro daquela estratégia de lá, tá? Tem dentro das conversas, diálogos também que a gente está trazendo, que é falar de problemas, né? Que a gente ainda tem, né, um pouquinho no funcionamento, traz problema, traz a solução, né? Já tem isso. Brumadinho é um caso desse, né? Ninguém trouxe um problema, provavelmente, né? E deu o que deu. Então, assim, a gente aprende, quem não está aprendendo, né?
às vezes não está ficando mais na empresa, porque a empresa está querendo essa transformação cultural, de trazer os problemas, discutir eles, né, as coisas que são polêmicas, para ter essa liberdade que a gente precisa. Isso faz parte da transformação cultural. Se eu tenho um problema, eu tenho que tratar, eu tenho que pedir cadeia de ajuda, não dá para ficar sozinho. Então, assim, dos pontos que você trouxe, praticamente todos eles têm, mas tem um que é mais difícil, que é o turnover, tá? Que é a troca de pessoas. A gente que está na mineração, nossas áreas são áreas remotas, né? E para você atrair talentos, pessoas com maior competência técnica, às vezes é difícil, né? Porque a pessoa, às vezes você pode até ter um pacote bacana, mas depois do tempo, para quem tem esposa, filhos ou companheiro, cara, começa a ficar um negócio meio ruim, porque o local não oferece. Então, o que é o Vale do Ela vem desenvolvendo muito as localidades dela e a gente está mudando isso, só que mais uma vez, não é para amanhã, depois de amanhã. A gente tem um local lá que é a Cana dos Carajás, que eles têm as unidades. Cara, você foi uma cidade lá, cara, a cidade planejada, tudo asfaltado, você não pega engarrafamento, a cidade está ficando maravilhosa. A Vale injetando grana, porque tem que injetar, pagar os impostos lá, e aí as prefeituras têm que fazer, mas a gente sempre junto. Então, um dos trabalhos que a gente tem muito forte é o desenvolvimento local, né, com responsabilidade social, para diminuir o turnover. Né, porque a gente pega, capacita, faz, tal. Quando o cara está pronto, vem para cá. Aí tira. Mas, cara, é mercado. Faz parte do mercado. Né? Mas esse é o ponto, que aí você tem que treinar e tal. E quando você pega, você tem um estudo que vocês fazem, isso é um estudo legal, tá? Quando você pega, eu cheguei aqui pedindo para fazer, e praticamente todas as empresas que eu trabalhei com fora de prática. As pessoas acidentadas, quando você pega a coisa acidentada, são pessoas até 25, 26 anos, normalmente, o maior, né, a maior porcentagem. Solteiro, normalmente o cara não é casado, ou seja, quando você tem esposa, filho, você já tem um pouquinho mais de medo de fazer uma coisa, eu posso perder ou eu posso voltar para cá. Né? E de 1 a 3 anos de empresa. Então, essa turma, normalmente, tá, é a turma que mais se machuca, que mais se acidenta. Porque aquele cara chegou, quer mostrar serviço, sou jovem, quero crescer e tal, ele se expõe mais. Né? Então, a gente está trabalhando muito na capacitação de entrada. A gente está com um programa aí, que é de capacitação técnica, tá? Fazendo trilha técnica. Então, a gente está trabalhando no que a gente chama de MOVES, mecânicos, operadores, vulcanizadores, eletricistas e soldadores. A gente está fazendo a trilha técnica desses 5, primeiramente, para ser bem consistente, para o cara ter bastante competência técnica, estar bem preparado, não só tecnicamente, mas com segurança, com a parte de saúde, com toda a estratégia, para ele ser uma voz ativa lá na ponta e não se expor tanto ao risco. Tá? Mas legal, a gente tem sempre que dar uma olhada e cobrir. Talvez a gente não consiga tudo, mas a gente tem que focar em alguns que são os pilares. Tá bom, André? Bacana, excelente resposta. Obrigado. Esse último é o mais complexo, né? Maravilha. Obrigado, Bom dia, eu sou o Xavier. Estou aqui com o Edson. Tudo bem? Como é que está, Edson? Bem, seu amigo, diretor corporativo, diretor global da Vale, né, da área do HSE. Estamos aqui no 5º encontro de líderes em EHS. E, Edson, em primeiro lugar, cara, muito obrigado por receber a gente aqui nesse lugar maravilhoso, que é o Parque Botânico da Vale. E quero perguntar para você, qual que é a importância que você enxerga, Edson, nesse tipo de evento onde nós reunimos as pessoas, grandes líderes aqui para debater, para discutir sobre inovação na área de segurança? Legal, Xavier. Eu posso dizer para você e para o grupo aí, eu estou desde o primeiro evento com você, né, cara? Você é um transformador, né? Você puxa o pessoal aí e traz a segurança aí dentro mesmo como um valor. Isso é muito legal, porque num evento desse, onde a gente junta pessoas que são prevencionistas, estão engajados com isso, a gente tem uma coisa muito importante, né? O compartilhamento do conhecimento. E eu aprendi uma vez que a única coisa que se multiplica quando compartilha é o conhecimento. Eu acho que essa, para mim, é o grande mote aí do encontro. Maravilha! Então é isso aí, gente. Você que não veio, fique ligado, venha nos próximos. E, meu amigo, realmente muito obrigado, cara. Tamo junto aí. Fica de olho nesse cara aqui, acompanha nas redes sociais, que esse cara é o cara. Valeu!